aqui. Vou começar a trazer algo que vocês não imaginam. Por isso desçam na oração, porque o pranto vai ser grande. Preparem os lenços, preparem. É chegando de um velório, indo para o outro. É descendo no velório e indo para o outro. Eu vou despertar a igreja debaixo de choro. Eu vou despertar a igreja debaixo de lágrimas. A única parte positiva desse vírus, segundo os especialistas, é que uma vez a pessoa sendo contaminada, ela morre logo e o vírus não se propaga. Eu não acho correto usar a palavra positiva, tá? Mas é assim que eles dizem. Mas, segundo os especialistas, esse vírus pode sofrer uma mutação, se tornar menos letal e assim viajar por todo o mundo, fazendo surgir uma nova pandemia, né? A nível global. Queridos, que Deus tenha misericórdia e que possamos estar em oração para que isso de fato não aconteça. Brasil, você viu o começo do vídeo, preste bem atenção. Você que é patriota, você que é intercessor pela nação brasileira, fica até o final. Meus amados, você viu que no Rio de Janeiro colocaram um navio chinês. Muito estranho, que nenhum médico brasileiro podia entrar nesse navio chinês. O que vocês acham? O que eles estavam fazendo aqui, meu amado, no Brasil, um navio chinês? E agora, esse vírus que veio da Índia, você percebeu que a mídia brasileira não está falando mais sobre isso. Quem se lembra, meu amado, da pandemia? O governador Dória daquela época falou que esse vírus não ia fazer nada contra o Brasil. E nós vivemos uma pandemia terrível. E agora, meus amados, esse vírus que a mídia não está falando mais. Mas Deus tem falado para o Brasil se arrepender. Deus tem falado para eu e você buscar a Deus. Nós estamos numa guerra. 2026, amado, existe portais espirituais. E agora vai começar o carnaval, que é um portal espiritual de sacrifício. Tanto que vão fazer homenagem para o desgoverno deste Brasil. É muito sério, amado, o que está acontecendo com o Brasil. Isso não é para você ficar apavorado, é para você orar, para se despertar. Eu gostaria, meu amado, da sua opinião nesta revelação desta irmã, o que o Senhor mostrou para ela em questão deste carnaval. Eu sei que existem muitas profecias que não são de Deus, mas tem coisas, meu amado, que é de Deus, que precisamos orar. Eu acredito, meu amado, que o Brasil vai viver o maior avivamento, mas o que Deus quer da igreja brasileira? Despertamento. Veja agora o que foi anunciado, que precisamos orar pela nação brasileira. O Brasil precisa orar. Deus, paz do Senhor, graça e paz. Deixo aqui todas as minhas saudações aos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu resolvi gravar esse áudio para contar para vocês as coisas que virão sobre a terra e sobre a nação brasileira, a qual o nosso Senhor Deus, Altíssimo, Soberano sobre tudo, tem me mostrado através de visões abertas, através de revelações e sonhos. Então, queridos irmãos, as visões começaram a acontecer na minha vida há algum tempo, há uns 2 anos, mas somente do ano de 2023 para cá, o Senhor tem me revelado coisas maiores, coisas sobre a sua ira, que Ele lançará sobre o nosso país. O Senhor falou comigo para que eu desse um recado para a igreja, para as pessoas, de que elas orassem, jejuassem e se arrependessem, confessassem seus pecados perante Deus e confessassem com a boca que o nosso Senhor Jesus é o único e verdadeiro Salvador. Ele tem pedido para que todos se preparem diante dele, que estejam com suas vestes limpas, para que quando ele lance a sua ira sobre o nosso país, para que ele possa proteger os seus. Quando ele me falou isso, me revelou isso, ele me mostrou um tapete e pedia para que todos confessassem seus pecados mais ocultos, porque havia sujeira debaixo do tapete. Então é o que ele quer, é o que ele deseja. Ele deseja proteger, de alguma forma, nos ajudar a suportar a ira que ele irá lançar sobre o nosso país.
Na época em que eu tive essa revelação, no início de 2023, eu repassei ela para a igreja a qual eu frequento. E eu tive uma visão sobre os mercados, as prateleiras dos mercados vazias. E eu dei o recado para a igreja. Passado alguns meses, em julho de 2023, o Senhor falou para mim: jejue, que eu quero lhe mostrar algo. Jejue 40 dias que eu quero lhe mostrar algo. E ali eu comecei a jejuar, fiz um propósito de jejuar 40 dias. Eu comia o lanche da tarde e a partir das 6 horas da tarde eu não comia mais nada, e até o outro dia de manhã, e em oração, louvor, leitura bíblica. Fiz o que o Senhor falou, pediu. Houve muitas retaliações demoníacas, muita opressão, mas eu consegui. E antes que eu terminasse os 40 dias, no dia 19 de agosto, numa sexta-feira, eu me ajoelhei para orar. E quando eu comecei a orar, o Senhor me trouxe a revelação. Eu via o planeta trocando mísseis, passando mísseis por cima do planeta. Era uma troca de mísseis. E aí em seguida eu vi uma cidade, um deserto, tudo destruído. E a voz do Espírito Santo me dizia: em breve o mundo não será mais o mesmo. Depois dessa guerra, o mundo não será mais o mesmo. E em seguida eu vi umas pessoas caminhando na rua, a rua normal, pessoas caminhavam. E o Senhor me disse: eles já andam entre vocês e vocês não sabem. Porque eu olhava para algumas pessoas e via que elas eram diferentes de nós. Era como se elas não tivessem alma. Eram como se fossem pessoas não humanas. E em seguida eu vi um bebê dentro de um laboratório, dentro de uma incubadora de ferro. E a voz do Senhor dizia: vocês não têm ideia do que eles estão fazendo dentro dos laboratórios. E em seguida, ele continuou dizendo: conte agora de agosto. A contar agora de agosto, terão 3 anos e meio para pregar a minha palavra. Depois disso, não será mais possível. E aí me deu um temor muito grande, porque eu me lembrei da pandemia, onde tudo foi fechado, onde houve aquele pânico. E aí eu perguntei para ele: Senhor, vai ser igual a pandemia? Algo como a pandemia? E ele me respondeu: será 1000 vezes pior do que a pandemia. E nisso, depois disso, antes disso, aliás, eu vi uma imagem de uma festa. E nessa festa morriam muitas pessoas. Eu vi as pessoas correndo e eu não entendia o significado daquilo. Passado alguns dias depois dessas visões, quando eu entreguei o meu jejum, eu comecei a questionar a Deus: Senhor, eu não vejo nada do que o Senhor me mostrou. E ele me respondia: espere mais um pouco, que seus olhos verão. E aí, quando começou a guerra em Israel, no dia 7 de outubro, quando eu vi a imagem daquela destruição, eu tive a certeza de que havia começado o que o Senhor tinha mostrado. E que aquela guerra, ela não ia parar e ela não vai parar. E então, o Senhor começou a me mostrar mais coisas. Eu tive uma visão que o Senhor me mostrou, visão aberta, de um meteoro caindo no planeta e fazendo uma destruição muito grande, abrindo uma cratera. E a voz do Espírito Santo me disse: em breve, 1/3 da humanidade será levada. Orei a Deus, clamando a Ele por misericórdia. E Ele sempre tem dito que irá quebrar nossa nação brasileira, porque aqui profanam o nome do Filho dele, e que Ele irá julgar a todos.
os que estão fora da igreja, os que estão dentro também. Só poderão se esquivar da sua ira aqueles que estiverem de acordo com a sua palavra, aqueles que estiverem dispostos a se humilhar perante Ele, confessando os seus pecados. Se você que está me ouvindo tiver algum pecado encoberto, ore e jejue diante do Altíssimo e peça perdão, e não cometa mais. Se arrependa verdadeiramente. Se você tiver ira, peça perdão. Se você tiver preguiça, se você tiver gula, se você tiver inveja, seja qual for o pecado que você tiver, ou os pecados que você tiver, peça perdão a Ele, porque Ele não vai ter piedade do que Ele irá lançar sobre nós. Depois disso, eu fui na igreja, a qual eu não vou citar o nome aqui, e lá o Senhor continuou a me mostrar coisas dentro da igreja, durante um culto, e a me revelar mais coisas do que viria. Ele me mostrou que nosso Brasil, grande do jeito que nosso Brasil é, que desse Brasil enorme que nós temos, só irá sobrar 7 estados da nação brasileira. Ele não me disse se será com a caída desse meteoro ou se será por outros tipos de catástrofes. Não me disse, mas me disse que nosso Brasil ficará muito pequeno. E aí me falou quais seriam esses 7 estados que sobrariam. Desses estados vão sobrar Minas Gerais, Goiás, DF, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Piauí. Serão esses os estados brasileiros que irão sobrar depois que o Senhor continuar lançando a sua ira. Quando eu estava nesse culto, nesse dia, eu vi outra coisa muito assustadora. As igrejas sendo tomadas por soldados chineses. E o Senhor dizia que os templos iriam ser abrigos para eles, porque o nosso Brasil iria ser disputado, vai ser disputado em uma guerra que haverá aqui entre os Estados Unidos e a China ganhará e tomará nosso país. Ele disse que nossas casas não serão nossas, nossos filhos não serão nossos, porque o governo é que vai mandar nos nossos filhos. Nós não seremos donos de mais nada. Nós seremos cativos dentro do nosso próprio país. Muitos irão questionar: mas eu tenho direitos. Eu tenho direitos perante a Constituição, perante as leis. As leis não valerão mais. As leis que valerão são as leis que esse povo que irá tomar nosso Brasil colocará. As leis deles é que valerão. Eles irão tomar tudo, não importa se serão aposentados, se serão trabalhadores, se serão agricultores. Muitos perderão suas coisas, porque será tomado. Então, irmãos, é hora de se voltar para Cristo, confessar Ele como nosso Salvador, confessar nossos pecados, nos humilhar perante Ele, dizer a Ele para proteger nossas casas, nossas famílias, jejue pelas suas casas. Se vocês acreditarem em óleo de unção, unge a casa de vocês. Peça a Ele misericórdia. Peça a Ele que tenha misericórdia da família de vocês, dos filhos, das crianças de vocês, porque Ele vai lançar a sua ira e começará em breve. Depois disso eu tive outra visão. Eu vi o carnaval desse ano de 2024 e Ele me disse que a sua ira irá começar sobre esse carnaval, que vai ser agora em fevereiro. Eu tive uma visão da Sabrina Sato dançando com a fantasia e em seguida eu vi as arquibancadas cheias de pessoas festejando, bebendo, comendo, dançando, e vi arquibancadas se rachando ao meio, pessoas caindo, morrendo. E o Senhor falava para mim: vocês se preparem, porque os olhos de todos verão a ira que eu irei lançar. E nunca mais esse povo irá profanar o nome do meu filho, dizia a voz do Espírito Santo.
Peço a vocês que, se puderem, estoquem alimentos, guardem, aprendam a estocar. Tem vários vídeos aqui no YouTube mostrando sobre isso. Porque grande será a fome que virá, mas que se preparem principalmente a questão espiritual. Eu vi uma senhora muito feia, suja, maltrapilha, e eu perguntei a Deus quem era ela. E o Senhor me disse que ela era a fome e que ela já estava chegando. E em seguida eu vi ela caminhando nas ruas e eu via algumas casas simples. Essas casas, elas eram seladas pelo nosso Senhor e ela não conseguia entrar. E outras casas bonitas, ela conseguia entrar. Eu não conseguia ainda discernir muito bem qual era o significado, porque geralmente quem tem dinheiro consegue comprar mais. Mas eu acredito que seja porque aqueles que vão estar alimentados pela palavra de Deus não passarão fome. Aqueles que estão verdadeiramente firmes na rocha não passaram fome, não sentirão fome de alguma forma, ou por se prepararem com estoque de alimentos conseguirão suportar. Fiquem firmes, porque em breve vai começar. Você viu, meus amados, muito sério esse vídeo, queridos. Precisamos orar pela nação brasileira. Eu gostaria que você compartilhasse, meus amados, o que Deus quer do Brasil, despertamento da igreja brasileira. Infelizmente, meu amado, muitos se afastaram do amor do Pai e Deus quer que eu e você busquem o Senhor. Até música gospel estão idolatrando Exus. Você viu aí a polêmica da música, Auê? Meus amados, só Deus na causa. A igreja brasileira, ela não cresceu, ela inchou. Infelizmente, até igrejas envolvidas com o escândalo do INSS. É muito sério o que nós estamos vivendo, porque os líderes evangélicos, meus amados pastores, estão preocupados com dinheiro, mamão, e Deus está chacoalhando o Brasil. Acorda, Brasil! É como o deputado Nicolas fez aquela marcha profética: acorda, Brasil! Estamos numa cegueira espiritual, é necessário acordar. E eu quero que você que está orando, você que é intercessor, compartilhe o máximo de pessoas, dê seu like, dê seu comentário. É tempo de acordar, é tempo de o Brasil se levantar. Deus está falando e as profecias bíblicas estão acontecendo na íntegra. Acorda, nação brasileira. O Senhor quer que o Brasil acorde em oração e obediência. Que Deus abençoe sua vida e a sua família e dá um glória a Deus misturado com aleluia.